Ela só não esperava que a reação de Ian fosse tocar o rosto dela com carinho e agradecê-la com um beijo. Huiju gostou tanto do beijo que esperava receber outro. Mas Ian só queria avisá-la que percebeu estarem sendo fotografados por um paparazzi. Já que foram descobertos, Huiju acha que eles deveriam dar um show com um beijo ainda melhor. Após a publicação dessas imagens com o título Amor Além da Classe Social, Ian diz aos conselheiros que ele deve anunciar o relacionamento publicamente. Caso contrário, a honra dele será manchada por beijar uma mulher apenas por flerte. Por se tratar de uma plebeia bastarda, o pai da rainha-mãe, Sungwon, se opõe completamente. Mas, com o apoio de Min, Ian consegue convencê-lo a aceitar, porém com duas condições. Primeiro, será anunciado que são apenas dois jovens se conhecendo, um início inocente de relacionamento sem pretensão de casar. Segundo, Huiju poderá ficar na residência do Ian por segurança, mas ele deverá se mudar para o palácio. Irang não gostou nada dessa decisão, mas o pai dela diz que a culpa de terem chegado nesse ponto é dela, por ter se envolvido daquela forma. Como ela se opôs ao grão-príncipe, a opinião pública se virou a favor dele, e começaram a criticar a rainha-mãe. Mas o pai dela a acalma e diz que há muitos nobres ansiosos para se tornarem sogros do príncipe, e vários empresários poderosos querendo se livrar da Huiju. Ou seja, não seria surpresa se um acidente repentino e fatal acontecesse com ela. Huiju não gostou da forma que o relacionamento deles foi tratado, como algo passageiro, já que ela não é qualificada para se tornar noiva do grão-príncipe. Ela até brigou com o Ian, dizendo que era para ele tê-la beijado de novo e mais forte, como ela havia pedido. Aquele beijo fofo não é tão chamativo quanto um beijo ardente, que seria bem mais escandaloso e demonstraria mais paixão. Não é que Ian não queria beijá-la, mas o contrário. Ele, na verdade, estava se segurando porque, se a beijasse para valer, não sabe se conseguiria parar. No dia seguinte, eles marcam de ir a um jogo de beisebol juntos. Mas Young-moon acha que precisa mudar o visual da Huiju, agora que ela é a namorada do príncipe. Porém, apesar de continuar linda, nem ela e nem o próprio Ian gostaram dessa mudança. Ele prefere vê-la exatamente como sempre foi. Descolada, alegre e leve. Ao chegarem no estádio, Huiju compra uma camisa do time local para que Ian e ela sejam vistos com roupas combinando. Mas, infelizmente, o príncipe não pode usar uniforme nem expressar visões políticas. Ian precisa ser neutro em tudo, mesmo que seja apenas um time de beisebol. Eles encontram o irmão e a cunhada dela nas arquibancadas, e Ian descobre que Da-young é uma nobre, filha do ex-ministro da Justiça que, mesmo contra a família, se casou com um plebeu por amor. O primeiro-ministro Min é o convidado especial que fará o primeiro arremesso. Ver Huiju gritando e torcendo por ele já foi o suficiente para deixá-lo enciumado. Então imagina como ele se sentiu quando Min foi se sentar ao lado deles, e a viu ficando toda empolgada porque as câmeras se voltaram para eles. Ela quer dividir o lanche com Ian e pensou que ele estava apenas fazendo birra por recusar. Min explica que o príncipe só pode comer comida de restaurantes selecionados para garantir a qualidade e a segurança do alimento. Quando a câmera do beijo foca nos dois, e todo o estádio começa a pedir o beijo do casal mais sexy do momento, Ian pergunta a Huiju se ela topa dar aquele beijo ardente agora. Porém, inesperadamente, ela fica com vergonha e escreve no celular que o príncipe precisa manter o decoro. Por isso, não podem beijar em público. Após o jogo, Min a convida para irem ao restaurante preferido dela. Ian se recusa a ir embora sem ela, então decide acompanhá-los. No restaurante, Huiju descobre mais uma restrição do príncipe. Ele não pode comer comida crua pelo alto risco de intoxicação. Ela pergunta quantas restrições a mais ele tem, e isso o faz lembrar de como, desde a infância, foi maltratado e restringido pelo pai, que não queria vê-lo se destacar de maneira alguma. Ele não podia usar vermelho porque era a cor do rei, não podia questionar as ordens da majestade, e nem andar na frente, porque deveria ser liderado em vez de liderar. É por isso que ele gosta tanto de estar com a Huiju, que é livre e espontânea, sempre falando e fazendo o que quer sem se restringir a nada. Porém, nem a Huiju é capaz de escapar das responsabilidades de ter se tornado a namorada do grão-príncipe. É por isso que a governanta Choi decide ensiná-la tudo sobre decoro real, como falar, como se portar, postura correta, como andar
e muito mais. É por isso que, quando Ian vai visitá-la, Huiju corre para abraçá-lo forte. Ela implora que ele a livre daquela tortura porque ela tem muito trabalho no dia seguinte e precisa dormir. Para ajudá-la, Ian diz à governanta que o acompanhe até o palácio, pois está precisando dos serviços dela lá. Porém, assim que ela retorna à residência dele no dia seguinte, as aulas de decoro continuam. Huiju precisará aprender tudo sobre rituais ancestrais, cerimônias e até sobre a história da família real. É assim que ela começa a entender por que Ian é tão preocupado com a segurança dele e do rei. A mãe dele, que era a rainha, morreu há 20 anos. O pai dele, que era o rei, morreu 7 anos depois. E há apenas 3 anos, ele perdeu o irmão mais velho. Porém, o mais estranho é que a rainha faleceu em um acidente de carro. O rei morreu após um infarto que poderia ter sido evitado, e o irmão de Ian morreu tragicamente em um incêndio inexplicado. Após ler tudo isso, Huiju sente uma forte vontade de ligar para Ian, mas ele não atende. Isso porque ele está em uma reunião com a rainha-mãe, que insiste em tentar fazê-lo se casar com outra mulher, uma nobre de família influente. Mas é claro que Ian recusa, pois já escolheu a esposa ideal para ele. Após a reunião, Ryan o informa que há várias ligações perdidas da Huiju no celular dele. Ian retorna a ligação e é até um pouco ignorante, mandando-a falar logo o que quer porque ele está muito ocupado. Porém, ela o quebra completamente quando diz que só queria que ele soubesse que ela está com ele. Agora que estão juntos, ela promete que irá apoiá-lo em tudo. Agora foi a vez de Ian segurar a emoção, precisando desligar na cara dela para não demonstrar o quanto aquelas palavras tocaram o coração dele. De volta às aulas com a governanta Choi, agora Huiju precisará aprender a caminhar com postura enquanto mantém um belo sorriso no rosto. Felizmente, antes que todos os pratos da residência fossem quebrados, o pequeno rei veio visitar o tio. Como Ian não está lá e Huiju percebe o garoto meio abatido, ela decide brincar com ele. Aliás, não apenas ela. Todos, incluindo o primeiro-ministro Min, precisam entrar na brincadeira. Graças a isso, o rei pode ter o dia mais feliz da vida dele. Algo comum para todos, mas que ele nunca havia tido até hoje. Um dia de criança. Para fechar o dia com chave de ouro, ele tem um último desejo: andar no carro super legal da Huiju, o único do país. Após muita insistência e birra, ele finalmente convence todos a deixarem ele dar um passeio com Huiju no carro dela. Com Min no carro da frente e mais 2 carros de segurança atrás, parecia que seria um passeio tranquilo. Porém, quando Huiju tenta frear, o carro acelera ainda mais. Ela fica apavorada, principalmente pela segurança do rei, mas consegue manter a calma e desviar de todos os carros até chegar a uma ponte, onde tenta usar o parapeito para reduzir a velocidade. De repente, um carro surge na frente dela e freia até que o carro dela encoste na traseira dele. Percebendo que não seria o suficiente para pará-la, ele acelera e se coloca à frente, bloqueando a passagem e deixando-se ser atingido. Finalmente, o carro é parado. O rei e Huiju sobreviveram e, ao olhar para frente, ela vê quem os salvou: o grão-príncipe Ian. A rainha-mãe fica apavorada ao saber do acidente e parte imediatamente para o Hospital Real de Seul. Min a tranquiliza, dizendo que o pequeno rei não teve nenhuma fratura ou ferimento interno, apenas alguns arranhões. Ela pergunta pelo príncipe Ian, e Min revela que foi ele quem salvou o rei, mas está sendo operado devido ao impacto que sofreu no ombro esquerdo. Quando ela descobre que Huiju estava envolvida no acidente, pensa em ir confrontá-la, mas Min a impede. Ela explica que somente o carro da Huiju foi visto e reconhecido no acidente. Se souberem que o rei estava junto e que o príncipe Ian causou um acidente, infringindo várias leis de trânsito para salvá-lo, o povo poderá se revoltar contra a família real. Enquanto isso, o pequeno rei, se sentindo culpado, vai visitar a Huiju para se desculpar por insistir que fossem andar no carro dela. Ela diz que ele não teve culpa de nada, mas fica apavorada quando ele diz que o Ian precisou ser operado. Felizmente, ocorreu tudo bem na cirurgia, e ela vai até o quarto dele, preocupada. Ian tenta ver como está o ferimento na testa dela, mas ao tocá-la, Huiju se afasta envergonhada. Ele pede que ela se aproxime, pois está ferido demais para ir até ela. Huiju obedece,
mas fica assustada com como a atração entre eles só aumenta a cada toque e se afasta novamente. Ela pede para que ele nunca mais se arrisque assim novamente, mas Ian diz que isso só depende dela, basta que ela pare de se meter em confusão. Já que Huiju não promete nada, ele diz que precisará continuar protegendo-a. As imagens do acidente circulam pelos jornais do país, e ao reconhecerem o carro exclusivo da Huiju, desconfiam que ela pudesse estar bêbada ou até drogada. Por isso, as ações da Castle Beauty caem abruptamente. O que mais chateia a Huiju é saber que o pai e o irmão dela estão mais preocupados com a queda das ações do que com a saúde dela, que está no hospital. Nem mesmo visitá-la eles foram. Hyejung quer divulgar as imagens de dentro do carro da Huiju para provar que ela não estava bêbada e que o carro acelerou sozinho. Mas Huiju a impede porque o rei estava com ela e não pode ser exposto. Hyejung tenta convencê-la a desistir desse casamento. Desde que o príncipe Ian entrou na vida dela, Huiju só teve problemas. Ela levou ovada, foi acusada de incendiar o palácio e agora quase morreu num acidente. Huiju diz que foi justamente o príncipe Ian quem a salvou em todas essas situações. Hyejung fica confusa do porquê eles estão se empenhando tanto em parecer apaixonados, sendo que será só um casamento temporário. Min ouve isso e, após Huiju admitir que esse casamento é apenas um acordo de ajuda mútua entre ela e Ian, e que até foi rejeitada várias vezes antes que Ian concordasse, Min pede que ela se case com ele. Se é apenas status que ela busca, ele, como primeiro-ministro, poderá dar isso a ela. Acontece que Ian ouviu esse pedido de casamento e saiu antes mesmo de ouvir a resposta da Huiju, que o rejeitou. Além disso, após receber alta e se reunir com Min, que revela ter indícios de sabotagem no carro da Huiju, ele toma uma decisão para protegê-la. É por isso que, após Huiju descobrir que Ian ouviu a conversa dela com Min e ser expulsa da casa do príncipe, sem nem atender às ligações dela e até mesmo tendo que devolver o roupai que ele deu a ela, pensa que é por ciúmes ou orgulho dele. Furiosa por ele não atender às ligações dela, Huiju manda uma mensagem o desafiando a falar na cara dela. No dia seguinte, ela é chamada ao palácio, onde vê a cínica rainha-mãe dizer estar aliviada por não precisar vê-la mais ali. Em frente ao Ian, ela é direta ao perguntar por que ele a expulsou e tenta explicar sobre o pedido de casamento do Min. Mas Ian diz que não foi por isso. Alguém sabotou o carro dela e causou aquele acidente. É por isso que ele decidiu mudar os planos e desistir desse casamento. Porém, ele não disse a verdade, que quer manter a Huiju longe dessa disputa por poder do palácio por medo de perdê-la da mesma forma que perdeu a mãe dele, em um acidente de carro bem suspeito. Em vez disso, ele mente, dizendo que se casar com ela, alguém que viola as regras e tem inimigos, será a ruína da coroa. O pai e o irmão da Huiju são interrompidos, enquanto planejavam como tirá-la da Castle Beauty, pela mesma, que chega para explicar o que aconteceu. Porém, o pai dela não quer ouvi-la, e diz já estar sabendo que o príncipe a expulsou da casa dele. Ele diz que ela se acha uma grande empresária, mas nem percebe quando está sendo usada. O grão-príncipe só a usou para ganhar a admiração do povo, fazendo-os acreditar que ele não liga para status. Agora que ele está à frente na disputa ao trono e não precisa mais dela, simplesmente a descartou. Huiju diz que não liga que ele a esteja usando. Uma mão lava a outra e foi graças a ele que as ações do Castle Group subiram tanto. Elas despencaram agora, mas após a nota oficial que darão à imprensa, voltarão ao normal. O pai dela está incomodado que eles irão virar alvo de críticas, mas Huiju o manda parar de ser fraco e aguentar os golpes. Isso não irá matá-lo. E se matar, tudo bem, já que todos morrerão um dia. Após explicar ao Hyun o verdadeiro motivo por ter terminado com a Huiju e a expulsado da casa dele, Ian pede que ele entregue um último presente a ela, o de despedida. Um convite para o banquete da corte interna, algo extremamente exclusivo que sempre foi apenas para a elite da realeza. Esse foi o acordo que Ian fez com a rainha-mãe. Para que ele desistisse do casamento com a Huiju, ela teria que convidá-la para o banquete. Com Huiju sendo a primeira plebeia a ir nesse evento exclusivo da realeza, com certeza as ações da Castle Beauty explodirão e ela se tornará a pessoa mais popular e seguida da Coreia. Porém, para a surpresa de todos, pela primeira vez vemos Huiju agindo pela emoção em vez da razão. Ainda muito brava e magoada com o Ian, ela recusa o convite. E não importa o quanto Hyun, Hyejong
e até o próprio Ian tentem. Ela não muda de ideia. Após dezenas de mensagens e ligações ignoradas por ela, Ian usa a mesma carta que ela usou contra ele e a desafia a falar na cara dele. Só assim ela aceita se encontrar com ele. Ian acha que ela está com medo de ir ao banquete, mas promete que irá providenciar tudo, das roupas às aulas de etiqueta, para que ela não seja envergonhada lá. Huiju fica ainda mais brava. Ela diz que ele arrisca a própria vida para salvá-la. Depois rompe o noivado, a expulsa da casa dele e agora a convida para um banquete. Que tipo de jogo é esse que ele está fazendo com ela? Ian finalmente diz a verdade, que quer protegê-la. Desde quando se aproximou dele, ela se tornou um alvo. Após se casarem, os ataques contra ela só aumentarão. Huiju o chama de covarde. Pega um arco e flecha e mira no gato que ele tanto gosta, desafiando-o a salvá-lo a tempo. Ian tira o arco das mãos dela e até se fere no processo. Ela mostra a mão ferida dele e diz que é assim que se protege alguém. Você revida e ataca ainda mais forte. Ian diz que ela sempre foi assim. Nunca cede para ninguém. E Huiju diz que ele é o oposto dela. Sempre cede ao desejo dos outros. E é por isso que perde até para as pessoas inferiores a ele. Ela pediu que ele lhe desse status, não proteção. Ela não tem medo e espera que ele pare de ser um covarde que só cede à vontade dos outros. Somente assim eles conseguirão atingir seus objetivos juntos. Enquanto cuida do ferimento do príncipe, Rion diz que a Huiju é assustadora às vezes, mas que dessa vez, ela passou do ponto. Ian revela que se feriu porque quis, ela não iria atirar aquela flecha, só queria abrir os olhos dele. Após muita investigação, a equipe da Huiju finalmente descobre quem foi o homem que mexeu no carro dela. Como ele usou Castle Pay para pagar uma conta, eles poderão descobrir o endereço dele. Porém, o CEO da Castle Pay é o Taiju, irmão da Huiju. É por isso que ela precisa pedir a ajuda dele. Ele tenta se fazer de difícil, mas, quando ela revela que estão tentando matá-la, ele aceita ajudá-la. À noite, Ian liga para avisar a Huiju que o convite para o banquete já foi enviado, e agora ela não pode mais recusar. Os dois ficam em silêncio por um tempo sem desligar, até que ela fala primeiro, pedindo desculpas por ter ferido a mão dele. Ian diz que sabe que ela não queria ferir nem ele nem o gato, e também pede desculpas por tê-la decepcionado. No dia seguinte, Ryan vai até a Castle Beauty explicar a ela sobre as normas que precisará seguir durante o banquete. Algo que a incomoda bastante é saber dos graus oficiais de cada convidado. Na corte real, o grau define o lugar na hierarquia. Quanto maior o grau, mais à frente e próximo da rainha-mãe, a pessoa poderá ficar. Como a Huiju não é funcionária pública nem nobre, ela não possui nenhum grau na hierarquia real, e precisará se sentar no fundo da sala e andar atrás de todas as outras convidadas, sendo a última da fila. Enquanto estudava as normas de etiqueta da realeza, ela recebe uma ligação do Ian a convidando para se encontrarem. Eles caminhavam juntos, mas Huiju o deixa passar à frente dela. Ian acha aquilo estranho, e ela explica que está treinando para ficar sempre atrás de todas as outras convidadas da rainha-mãe que tem grau acima dela. Ela precisa se acostumar com isso, já que sempre andou na frente, abrindo caminho para os que a seguem. Na hora de se despedirem, ela é surpreendida quando Ian pede que o ensine a andar na frente e liderar, já que ele sempre foi ensinado desde cedo a andar atrás e obedecer. No dia do banquete, o palácio é cercado por repórteres e fotógrafos, ansiosos para ver quem teve a honra de ser convidado. Enquanto isso, Taiju diz a Dayung que encontraram o cara que mexeu no carro da Huiju, mas morto. Como sempre, todas as convidadas chegaram antes da rainha-mãe para recepcioná-la quando chegasse. A única que está atrasada é a Huiju. Para confrontar ainda mais a Irang, ela também não seguiu a orientação da Secretaria Real de vestir um dangui e não usar branco para não ofuscar a vestimenta da rainha-mãe, que usará aquela cor. Em vez disso, Huiju usou uma roupa exclusiva da marca dela, toda branca e bem destacada. Enquanto passeavam pelo palácio antes do banquete, todas as outras bajulavam a rainha-mãe, enquanto lá no fundo, Huiju só queria acabar logo com aquilo, pois não aguentava mais aquele calor. De repente, as atenções de todas as mulheres se viram para o outro lado, admiradas por quem se aproxima. É o grão-príncipe Ian, que caminha diretamente até Huiju
e a convida a andar junto dele à frente dos demais para que ela o ensine a abrir caminho e liderar. Após o banquete, veio o baile. Ian já estava angustiado pela demora da Huiju em se arrumar. Em ser arrumada pelas damas de honra, na verdade. Até o Hyun foi até ele avisar que já estavam atrasados. Porém, assim que ela sai do quarto, Ian descobre que a demora valeu a pena. Enquanto isso, o primeiro-ministro Min acompanha a rainha-mãe até o salão principal. Enquanto passam pelos convidados, Irang pergunta o que ele achou de uma certa convidada que ela planeja transformar em consorte do príncipe Ian. Ela é uma mulher nada excepcional, que chamará a atenção, mas também não é muito humilde a ponto de envergonhar a coroa. A conversa é interrompida com a entrada triunfal do casal do ano. Tanto o príncipe Ian quanto o Huiju estão deslumbrantes. Após cumprimentarem a rainha-mãe e o primeiro-ministro, o baile é iniciado. Ian e Huiju já haviam passado a noite treinando e se divertindo enquanto dançavam sozinhos na noite anterior. Graças a isso, a sincronia deles em frente a todos é espetacular. Dançando e se olhando como um casal verdadeiramente apaixonado. O que, vamos concordar aqui? Eles realmente já estão, só não perceberam ainda. Enquanto os observam dançando, Irang diz a Min que aquilo é apenas um presente de despedida que Ian está dando a Huiju, já que hoje será a última noite deles como um casal. É por isso que ela quase tem um treco quando vê Ian se ajoelhando diante de Huiju e, com o anel que era da mãe dele, a antiga rainha Uihyun, a pedindo em casamento. Com os fogos de artifício brilhando no céu, os aplausos dos convidados e o belo sorriso de Ian, é claro que Huiju aceitou. Agora, só restava uma última etapa para se casarem, a aprovação do rei. Mesmo com a rainha-mãe acenando para que ele negasse, com muita alegria, o pequeno rei deu a bênção, desejando muita felicidade ao casal. Mesmo visivelmente abalado por ver a mulher que ama aceitar se casar com outro, Min se recusa a ajudar Irang, que quer que ele use o poder de veto dele como primeiro-ministro para impedir esse casamento. Como o rei já aprovou na frente de todos, ele não pode se opor para que a coroa e o gabinete possam permanecer unificados. Enquanto isso, Huiju tem que lidar com a falsidade das mesmas pessoas que a difamavam por ser uma plebeia bastarda. Agora, abajulando por ser a noiva do príncipe Ian. Quando Min e Irang voltam, Huiju e Ian dão o próximo passo no plano. Enquanto dançam juntos, Irang parabeniza Ian por tê-la enganado direitinho. Ele confessa que realmente planejava terminar com Huiju, mas os planos mudaram de última hora. Para o espanto da rainha-mãe, ele revela ter descoberto que o testamento do irmão dele, o antigo rei, foi alterado. Antes que ela se exaltasse, ele a segura e a lembra de que estão sendo observados, pedindo que ela mantenha a postura. Agora é a vez de Huiju, que convida o primeiro-ministro Min para dançar. Ele se lembra de como sempre a ajudava quando ela se metia em encrenca na escola, e de como ele gostava disso, de saber que ela sempre contava com ele. E dessa vez, não é diferente. Huiju quer que ele a ajude com esse casamento. Quando trocam de casais por um segundo, Irang percebe que Min é apaixonado por Huiju. E quando destrocam, Min percebe que Huiju não consegue tirar os olhos de Ian. Ele diz que a ajudará, contanto que ela prometa nunca mais mentir para ele. Afastados de todos, Huiju não para de admirar aquele anel lindo. Mesmo sendo criança na época, ela lembra até hoje que a rainha Uihyun sempre o usava. É por isso que ela acredita que Ian era o filho preferido da rainha, já que ela deixou esse tesouro nacional para ele, em vez do irmão dele, que seria o futuro rei. Ian diz que ainda lembra de como o pai dele ficou furioso quando a mãe dele tomou essa decisão. O pai dele sempre odiou vê-lo ganhar algo. Huiju entende muito bem pelo que Ian passou, já que também cresceu com um pai que sempre favoreceu o irmão dela. Huiju fica confusa do porquê Ian gosta tanto de acariciá-la, e entende menos ainda o porquê de ela gostar tanto de ser tocada por ele. Haeon parece bem animado em poder ver Hye-jung com cada vez mais frequência. Quando Ian e Huiju chegam, ela os informa que tanto a mídia nacional quanto a internacional só falam de uma coisa: o pedido de casamento inesperado do príncipe coreano que quebrou o tabu de classes e irá se casar por amor verdadeiro. Outros que também estão animados com a notícia são o irmão e a cunhada de Huiju.
que em breve serão parentes do príncipe Yan. Porém, Taiju ainda está preocupado que alguém esteja tentando matar a irmã dele, já que o mecânico suspeito foi encontrado morto. E, obviamente, quem não está nada feliz com esse casamento são a rainha-mãe e o pai dela. In-pyong diz que irá convencer o neto, o rei, a revogar essa decisão, mas Irang pede que ele não faça isso. Ela revela que o grão-príncipe parece saber sobre o último desejo do irmão dele, que queria dar o trono a Yan. Ir contra ele pode ser perigoso agora, já que não sabem se ele tem provas. Então, o plano dela agora é usar Ruiju, que provará ser a fraqueza do príncipe Yan. Para a surpresa de Taeju e Da-young, o pai de Ruiju não pareceu incomodado com a filha se casar com o príncipe Yan, mas preocupado. É por isso que ele pediu a Da-young que entrasse em contato com o pai dela, que é um nobre, para ajudá-los a infiltrar alguém no palácio para que Ruiju tenha pelo menos uma pessoa lá em quem possa confiar. Taeju também diz à irmã que o mecânico que ela procurava foi encontrado morto, e que, mesmo após muita investigação, ele não conseguiu encontrar nada sobre esse homem. Eles acham que Ruiju ficou abalada com a notícia, mas, na verdade, ela ficou furiosa porque queria ter matado aquele verme com as próprias mãos. Na entrevista sobre o casamento com o príncipe Yan, Ruiju revela conhecê-lo desde a época da escola e que o que mais admira nele é esse lado superprotetor. É como se ele a visse como uma pessoa de vidro, que precisa ser protegida para não quebrar. À noite, os funcionários da mansão do príncipe Yan ficam muito felizes quando veem Ruiju voltando a morar lá. Após Areum ajudá-la a desfazer a mala e sair do quarto, vemos a conversa que Yan teve com Ruiju antes de enviá-la de volta à mansão. Há muito tempo, ele já sabe que Areum é uma espiã infiltrada da rainha-mãe. Não adianta demiti-la, pois outra seria colocada no lugar dela. Então, é bom que Ruiju esteja ciente disso para que possam usá-la quando precisarem passar alguma informação falsa para Irang. É por isso que, para a felicidade de Hyeon, Hyejung pede a Yan para ir morar na mansão também, para ficar com Ruiju. No dia seguinte, Ruiju e o primeiro-ministro Min vão se encontrar com o ciumento Yan, que não gosta nada de ver como os dois parecem próximos. E só piora quando ele lembra que Ruiju será a esposa dele em breve e pede a Min que tenha compostura ao lado dela, porque Ruiju revela que Min já sabe de tudo. Em particular, Ian se mostra bem irritado por ela ter revelado tudo ao Min, mas Ruiju diz que isso foi para o bem deles. Agora que Min sabe da verdade, irá ajudá-los em tudo o que precisarem. Ian não entende por que ela confia tanto nele. Ela não pode ter tanta certeza assim de que Min não os trairá a qualquer momento, e até a chama de ingênua, o que a irrita. Ela o lembra de que acabaram de se conhecer melhor, enquanto ela e Min são próximos desde a época da escola, e que ele sempre esteve ao lado dela. Então, qual seria a lógica de Ian achar que ela tem que confiar mais nele do que no Min? Afinal, Ian já a abandonou uma vez, e nada garante que ele não o fará novamente. Com os dois bravos e se acusando, eles decidem redigir um contrato para garantir que nenhum dos dois desista do casamento. No contrato diz que, após 3 anos de casados, irão se divorciar. Divisão total de bens e garantia de que o título ou grão que Ruiju adquira com esse casamento não será retirado dela após o divórcio. Além disso, várias outras exigências foram colocadas só por birra dos dois, mas nada disso importa, já que nem chegaram a assinar o contrato por serem interrompidos pela visita inesperada da rainha-mãe, os convidando para jantarem com ela. O jantar que, supostamente, seria para que Irang tentasse se aproximar de Ruiju, até que funcionou inicialmente, quando as duas beberam juntas enquanto riam das travessuras que Ian fazia quando criança. Porém, quando Irang começou a atacá-lo com ofensas e fazê-lo se lembrar de como o pai dele queria que ele se mantivesse nas sombras, Ruiju intervém, pega na mão de Ian, se despede da rainha-mãe e o tira de lá. Furiosa, Ruiju diz que precisou se segurar muito para não partir para cima daquela megera. Ela pede a Ian que aguente firme por enquanto, prometendo que, assim que eles se casarem, ela vai acabar com qualquer um que estiver no caminho. Ian sorri e pede que ela o leve para outro lugar, pois ele não quer dormir no palácio hoje. No carro, Ian revela gostar muito de dirigir. Ele se sente livre,
como se estivesse voando. Então Huiju diz que irá levá-lo para voar de verdade. Ela deve ter assistido ao filme Titanic, porque, aparentemente, planeja refazer a cena do Jack com a Rose. No iate particular dela, Huiju o leva para longe de todos e até o força a comer as comidas gostosas que preparou para ele, já que ele só podia comer em restaurantes selecionados. Após provocá-lo bastante, rindo dele por estar enjoado por ser a primeira vez em alto mar, ela o leva para voar na borda do iate. Ian aproveita bastante aquele momento com ela, mas, apesar de estar se divertindo, reclama que só ela está voando, já que ele precisa segurá-la. Huiju então diz que agora será a vez dela de segurá-lo. Mas, quando iam trocar de lugar, ela acaba caindo por cima dele. Ian a abraça forte, e quando ela tenta se levantar, ele troca de posição, deixando-a por baixo, e a lembra de que ela disse que ele podia fazer o que quisesse hoje. E o que ele mais quer agora é beijá-la. Acontece que esse desejo não é apenas dele. Huiju o puxa para perto e o beija novamente, mas dessa vez com muito mais intensidade. De volta à mansão após essa noite ardente, os funcionários percebem o clima estranho entre Ian e a Huiju, que mal conseguem se olhar nos olhos ou trocar duas palavras sem gaguejar. Como nunca havia se apaixonado antes, Huiju não consegue entender por que não para de pensar no Ian. Por que o coração dela sempre acelera quando ele se aproxima, e por que não consegue mais agir naturalmente quando o vê. Enquanto para Ian está claro que estão apaixonados, para ela só tem uma explicação possível. Ela está possuída pelo demônio da luxúria. É por isso que ela, mesmo não sendo católica, vai à igreja pedir ajuda ao padre para exorcizá-la. Até Min estranha encontrá-la ali, já que nunca a viu em uma igreja antes. Ela precisa respirar fundo antes de atender a ligação do Ian, que só queria lembrá-la que hoje é o dia em que irão ver os preparativos antes do casamento, mas fica tenso ao ouvir a voz de Min no fundo, oferecendo uma carona. E não é só ele. Min também fica enciumado e preocupado ao perceber que Huiju não para de falar e pensar no Ian, temendo que ela esteja realmente se apaixonando por ele. Quando Huiju já fica tensa só em chegar ao local onde irá experimentar as roupas do casamento com o Ian, tudo piora quando o vê tão lindo. Enquanto estão lado a lado e ele a olha fixamente, só aumenta o nervosismo de Huiju, que mal consegue ficar em pé, principalmente quando ele se aproxima e a toca novamente. Ela fica tão desconcertada que até os funcionários ficam preocupados, achando que ela está passando mal, e chamam um médico para examiná-la. A princípio, o médico não encontra nada de errado com ela, até que a governanta Choi fala que ela precisará estar bem saudável no dia do casamento para que, na lua de mel, ela e o Ian possam selar a união, se tornando um só. Com o coração de Huiju disparando, o médico fica preocupado ao checar o pulso dela, mas Ian pede a todos que saiam, pois ele quer falar a sós com ela. Vendo-a tão tensa, ele pergunta se esse nervosismo todo é pelo que aconteceu na noite passada. Ela nega e diz que eles não são crianças. Com o clima que rolou entre eles naquele iate, qualquer um teria cedido ao desejo do momento. Ian diz que com ele não é assim. Não é porque ele se deixou levar pelo momento, mas sim porque era ela. A rainha-mãe fica sabendo do clima estranho entre Ian e Huiju, e decide encontrá-lo no palácio. Ela pergunta se ele e Huiju se desentenderam, e o lembra de que são de mundos diferentes. Por isso, é difícil que eles estejam em sintonia. Quando ele a provoca perguntando se ela e o irmão dele tinham essa sintonia, já que cresceram no mesmo mundo, vemos um flashback que nos confirma o que já suspeitávamos. Que ela sempre teve sentimentos pelo príncipe Ian, mas se casou com o irmão dele apenas por ele ser o príncipe herdeiro. Mas é claro que ela não revela isso a ele e apenas diz que, em uma união da realeza, não há espaço para a felicidade. No dia seguinte, seguindo a tradição, Ian e Huiju precisam visitar a família dela para que ele possa pedi-la em casamento ao pai dela. Hyeon comenta como o casal veio tenso no carro e não entende por que estão agindo assim, já que é apenas um casamento por interesse. Hyejong diz que não é fingimento. Eles estão se apaixonando de verdade. Durante o jantar, enquanto o irmão de Huiju só bajula o príncipe, o pai dela fala sério. Ele espera que Ian cuide bem dela.
já que sabe que naquele palácio acidentes suspeitos acontecem com certa frequência. Huiju, achando que ele está apenas fingindo, fica furiosa, desabafando sobre ele nunca ter demonstrado esse tipo de preocupação com ela a vida toda, e agora vir com esse papo furado. Abalada emocionalmente, ela se retira da mesa. Ian também se levanta e a segue. Ele a encontra no quarto dela respirando fundo e tentando se acalmar, e fica impressionado com a quantidade de troféus e conquistas que ela ganhou só para chamar a atenção do pai. Ele senta ao lado dela e diz que não sairá dali sem ela. Huiju fala para ele não cair na lábia do pai dela, que só está fingindo porque sabe que também terá benefícios por se tornar sogro do grão-príncipe. Ian diz que isso é o que menos importa. Contanto que o pai dela aceite esse casamento, ele ficará feliz. Huiju pergunta se ele está gostando dela de verdade, e é surpreendida com a facilidade com que ele confirma isso, e até admite que sempre controlou e escondeu os desejos dele. Mas, com ela, ele não consegue. Ele dará tudo a ela: dinheiro, honra e até o coração dele. Mas, mesmo assim, após os 3 anos de casados, se ela quiser seguir o combinado e se divorciar, ele promete que não irá impedi-la. Huiju diz que não precisa de dinheiro, já que é até mais rica que ele, quebrando o clima e terminando a conversa com os dois rindo. Ele a deixa na mansão e se despede, dizendo que também está triste, pois não poderão se ver até o dia do casamento. Quando Huiju entra na casa, encontra todos os funcionários que estavam tão ansiosos em recebê-la que nem jantaram ainda. Então, ela decide levá-los a um restaurante para comerem juntos, tudo por conta dela. Estranhamente, Areum foi a única que não comeu, dizendo estar de dieta. No dia seguinte, Ian aparece de surpresa para uma visita ao primeiro-ministro Min. Porém, não é sobre política que ele veio conversar, mas sobre Huiju. Ele é direto e diz que gosta dela de verdade. Agora que ela será a esposa dele, espera que Min tenha mais conduta ao encontrá-la. Min tenta se fazer de desentendido e lembra ao príncipe que Huiju está se casando com ele apenas pelo status. É quando Ian revela ter ouvido a conversa deles no hospital e sabe que ela o rejeitou. Se fosse só por status, seria bem mais fácil para ela se casar com Min. Então não adianta ele tentar mentir para si mesmo, pois está claro que Huiju escolheu Ian por algo a mais além do status, algo que Min nunca conseguirá dar a ela. Ao sair, Ian é informado de como está sendo o dia de Huiju. Ao descobrir que ela está muito ocupada, fazendo as últimas reuniões e preparando a Castle Beauty para passá-la para o nome do irmão dela, já que em breve ela será uma princesa e não poderá ter envolvimento com nenhuma empresa, ele manda uma mensagem para ela, lembrando-a de comer e descansar. Aquela simples mensagem é o suficiente para alegrar o dia de Huiju, mas também para tirar completamente a atenção dela da reunião em que estava. No dia do casamento, enquanto Huiju se arrumava com a ajuda da cunhada e dos funcionários da mansão, ela recebe uma ligação do Min, que é interrompida pela rainha-mãe. Irang só queria lembrá-lo de que tentou convencê-lo a vetar aquele casamento. Agora ela irá apenas observar e esperar o dia em que ele irá se arrepender. Quando Huiju aparece linda usando aquele huarot, até o pai dela fica impressionado. O casamento é iniciado, e Ian é o primeiro a entrar, seguido por Huiju, que vem logo atrás. Ela conseguiu fazer tudo certinho até tropeçar e cair sobre a mesa, fazendo-o rir das atrapalhadas dela. Eles se reverenciam e bebem do mesmo vinho, selando a união. Vendo-os no desfile cerimonial pela TV, os funcionários da mansão até se emocionam, tanto pelo Ian, que viram crescer, quanto por Huiju, de quem já se apegaram. A única que parece tensa e preocupada é Areum. Outro que também não esboça nenhum sorriso é Min, que parece já ter se arrependido. No palácio, Ian e Huiju são recebidos pelos principais figurões do país, que se curvam diante deles enquanto caminham até o rei. Em nome do povo e do gabinete, Min o parabeniza pela união, mas, na hora de dizer o mesmo a Huiju, ele trava por um segundo. No fim, consegue terminar a frase. De repente, Huiju começa a tossir forte. Ela fica tonta e com a visão embaçada até que desmaia nos braços de Ian. Quando ele ouve a rainha-mãe ordenando que tragam o médico real,
Ian diz que levará Huiju para fora do palácio e grita para que todos ouçam que, de agora em diante, quem ousar encostar ou ameaçar a esposa dele enfrentará a ira dele. Como ele não pode confiar em ninguém dali, pede que a levem para o hospital da família dela. No Hospital Castle, Huiju, com a respiração fraca e o pulso diminuindo, é levada às pressas para a UTI. Na mansão, os funcionários estranham que Hye-jung esteja lá em vez de estar ao lado da Huiju. Ela explica que, a partir de agora, todos naquela propriedade, inclusive ela, são suspeitos e precisam ficar lá para a investigação. O pai da Huiju chega ao hospital e ouve o resultado do exame médico. Intoxicação por digoxina, que, inserida em alta dose, pode ser fatal. Felizmente, Huiju foi tratada antes que a substância atingisse o pico no sangue. Agora é só aguardar algumas horas até que ela estabilize. Mas já está fora de risco. Assim que o médico se afasta, o pai da Huiju dá um tapa na cara do príncipe Ian, furioso porque ele não foi capaz de proteger a filha dele. Ian manda os guardas reais se afastarem e promete a Seong que encontrará o culpado e o punirá sem piedade. E podem tirar suas suspeitas da rainha-mãe, porque pela cara de espanto dela ao descobrir que tentaram envenenar a Huiju, nós vemos que ela não faz ideia de quem esteja por trás disso. Ian ordena ao primeiro-ministro Min que investigue todos da mansão dele e do palácio, incluindo a família real. Claro que Irang não gostou nada de saber disso, dizendo que manchará a dignidade da coroa, mas não há nada que ela possa fazer, já que é uma ordem direta do príncipe regente. Quando Ian é informado de que Huiju acordou, corre para o hospital. Ele está tão ansioso para vê-la que nem aguenta esperar o elevador e sobe correndo pelas escadas até chegar ao quarto e abraçá-la forte. Ela pergunta por que ele está chorando, e Ian diz que achou que iria perdê-la. Huiju tenta acalmá-lo e promete que está bem. O momento dos dois é interrompido por Min, que veio avisar Ian de que todos do palácio já foram interrogados. Só resta ele agora. Quando Huiju é informada de que foi intoxicada com digoxina, fica apavorada, mas não por ela, e sim por Ian, que é quem toma aquele remédio. Ou seja, Huiju nunca foi o alvo, mas sim o príncipe. E Ian já entendeu isso também, e até sabe onde o plano para eliminá-lo deu errado. Quando Huiju tropeçou e caiu sobre a mesa, os cálices dos quais eles beberiam foram trocados. Como Huiju não toma aquele remédio com frequência, o corpo dela resistiu bem, mas, se fosse Ian quem tivesse bebido daquele cálice, teria tido uma overdose fatal. Huiju quer ir ficar perto de Ian, mas nem Hyun pode deixá-la ir. São ordens diretas do próprio grão-príncipe que a segurança dela seja a prioridade. Quando Ian retorna ao hospital, Min o aconselha a morar no palácio com Huiju por um tempo. Como lá é um lugar onde Ian terá controle total, eles ficarão em segurança enquanto Min promete cuidar dos problemas externos. Ian concorda com o plano e vai primeiro para garantir que o palácio esteja seguro para quando Huiju for para lá. À noite, ele liga para ela, que já estava muito preocupada por não ter falado com ele o dia todo, e diz que amanhã ela irá ficar com ele no palácio, onde terminará o tratamento de desintoxicação em segurança. No dia seguinte, Dayung aparece cedo no hospital e avisa Huiju de que o Sr. Seong, Hye-jung e até o príncipe a mandaram vir ajudar. Porém, a ajuda de que Huiju precisa é para ficar menos bonita. Ela está revoltada porque nem quando fica doente a beleza dela descansa. É por isso que precisa de uma maquiagem que a faça parecer fraca, abatida e frágil. Claro que tudo isso faz parte do plano dela de ganhar a empatia do povo, que imagina o quanto ela deve estar sofrendo por ter desistido de ser uma herdeira rica e CEO da Castle Beauty para se casar com o príncipe por amor. Agora, todos do país estão torcendo ainda mais por ela e pelo príncipe Ian, enquanto a popularidade da rainha-mãe só cai cada vez mais. Porém, Irang também quer jogar esse jogo. Por isso, ela decide fingir e passar a impressão ao povo de que é uma amiga confiável e protetora de Huiju, que irá apoiá-la naquele palácio. Quando Ian chega e eles se encontram, Huiju mal consegue trocar 2 palavras com ele e já a levam para o quarto, que praticamente já transformaram em um hospital. Ela interrompe Ian, que passava milhares de ordens e regras aos funcionários para mantê-la segura, e diz que gostaria de ficar a sós com ele. Com o coração já disparando, ele pede a todos que saiam. A governanta Choi pede a todos que entendam.
pois eles são jovens e recém-casados. Ruiju conta que descobriu que ele era o verdadeiro alvo, mas Ian revela já saber disso. Ele ficou apavorado que ela estivesse em perigo. Mas agora que sabe que é a vida dele que está em risco, está aliviado e feliz. Ruiju fica furiosa e começa a bater nele com uma almofada por ele estar tão calmo, mesmo sabendo que estão tentando matá-lo. Ian achou que era brincadeira dela, até vê-la com os olhos lacrimejando. Ela não sabe expressar os sentimentos, mas está claro que teme perdê-lo tanto quanto ele teme perdê-la. Enquanto Ian tenta acalmá-la, vemos uma cena curiosa. Assim que Min recebe os exames confirmando que havia digoxina no cálice que seria de Ian, ele recebe uma visita de Areum, que parece assustada. À noite, enquanto Ruiju falava com Hee-jung pelo celular, perde a voz ao ver Ian saindo do banho seminu bem diante dela. Ele se aproxima e a lembra de que hoje é a noite de núpcias deles e espera que ela esteja pronta. E não é só o coração dela que está prestes a explodir de paixão. O coração de Hye-jung também está deixando bem claro para ela a quem ele pertence. Hyeon, que está lhe ensinando os melhores atalhos daquele palácio. Eles já vinham passando muito tempo juntos, e se conhecendo melhor desde que Ruiju e Ian se aproximaram. Ela até descobriu que ele é um órfão que foi abandonado aos 5 anos de idade em frente à mansão, e que, em vez de ressentimento, sente gratidão pelos pais o terem deixado lá, pois cresceu cercado de amor naquela residência, e hoje é o braço direito do grão-príncipe. Com o coração disparado só de tê-lo tão perto, Ruiju mal consegue respirar direito. Quanto mais dormir. Tentando recuperar o controle da situação, ela manda ele sair. Mas Ian não se move. Pelo contrário, ele a puxa delicadamente para mais perto. E então, em um tom baixo, quase sussurrando, ele diz que só quer sentir o coração dela batendo. Nesse momento, Ruiju se desmonta completamente, sem conseguir mais fugir do que está sentindo. Ela se inclina e o beija. Um beijo inesperado, impulsivo, completamente sincero. Ainda envergonhada, ela pede para ele não se preocupar tanto, prometendo que vai ficar bem. Com um carinho que ela ainda não entende completamente. Ele beija a testa dela e a puxa para um abraço ainda mais apertado. Um abraço ao qual Ruiju não resiste, e do qual não pretende sair nunca mais. No dia seguinte, já que o médico informa que a pressão arterial e o pulso de Ruiju estão estáveis, ela decide se preparar para seus deveres de grã-princesa. Porém, logo se desespera ao perceber que não será Hye-jung quem a acompanhará. Acontece que ela e Hyeon trocarão de chefes por alguns dias. Ele para ajudar Ruiju nos eventos da realeza, já que Hye-jung ainda não tem experiência com isso, e ela para aprender sobre o assunto enquanto será a assistente de Ian. E, por incrível que pareça, as personalidades das novas duplas parecem ter se encaixado perfeitamente. Em seu primeiro dia de compromissos como princesa, Ruiju precisou voltar à antiga escola dela, a Academia Real, que está comemorando o 80º aniversário. Enquanto ela dava um discurso motivador e inspirador aos alunos sobre acreditarem em seus sonhos sem se preocupar com suas origens, celulares começam a tocar. O primeiro-ministro chega visivelmente preocupado com algo, e os alunos começam a ignorar o discurso dela para olharem para a tela do celular. Quando repórteres entram eufóricos em busca de respostas, Ruiju descobre o que aconteceu. O contrato que ela havia escrito com Ian, por birra, dizendo que se separariam em 3 anos, acabou vazando. Agora, todos acreditam que aquele casamento é por puro interesse e querem saber o que o grupo Castle prometeu dar à coroa em troca de se tornarem parte da realeza. Ian a protege dos flashes e, vendo-a tão abalada, pede que ela olhe apenas para ele, segura a mão dela e a tira dali.